eu sou a doutora Rita Ferrua, médica auditora, uma das criadoras do canal Eu Auditor, e hoje a gente está aqui para falar sobre a cobertura de medicamentos. Antes de seguir esse vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal, assim você não perde nenhuma aula sobre auditoria médica. Então vamos lá. Talvez esse seja das coisas que eu vejo até hoje, eu faço auditoria há mais de 10 anos, e esse eu acho que é um dos assuntos que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade. Então, não é infrequente a gente ver em grupos de auditoria de médicos alguém perguntando algo como isso. Ah, pode me dizer se esse medicamento ele tá no rol? Eu busquei, mas eu não encontrei. Não vai encontrar, porque o rol não tem nome de medicamentos, né? E a gente talvez demore um pouco a entender o que tem cobertura, o que não tem, qual que é o caminho que eu tenho que fazer no meu pensamento para conseguir identificar se um tratamento tem ou não cobertura. E essa aula, de uma maneira resumida, tenta pelo menos colocar esses primeiros passos para nos ajudar a clarear as ideias sobre a cobertura de medicamentos. Então, a gente sabe que lá na lei, né, 9656, que rege os planos de saúde, existe, né, um artigo que fala especificamente sobre isso, e de modo geral o que ele diz é que quando o paciente estiver internado, né, o plano de saúde é obrigado a cobrir os medicamentos. Então, essa é a primeira regra. Quando eu me deparo com uma auditoria, um pedido, né, em geral na auditoria prévia, um pedido de um medicamento, de um conjunto de medicamentos, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é se o paciente está internado. Se o paciente está internado, tudo que tiver na bula, ou seja, que tenha sido aprovado aqui no Brasil para aquele uso, vai ter cobertura. E se o paciente não está internado, a princípio, não terá cobertura. Mas existem as exceções, que é o que a gente vai ver a seguir, que são os medicamentos que têm diretrizes. Então, essa é a primeira pergunta e é o primeiro divisor no meu pensamento. Está internado ou não está internado? Está internado, o medicamento é on-label, ok, tem cobertura. Então, vamos lá, acompanha comigo o pensamento aqui no fluxograma. Primeira pergunta: paciente está internado? Sim ou não? Se o paciente está internado e o medicamento é on-label, ou seja, aquela indicação está ali dentro da bula do que foi aprovado no registro da Anvisa. Se sim, o medicamento tem cobertura independente de a via de acesso, mesmo que seja um medicamento oral. Se não, não tem cobertura. Aqui eu só queria chamar a atenção também para aquelas situações em que a gente percebe que o paciente foi internado para ter cobertura a um medicamento. Isso, né, não costuma acontecer, mas o auditor tem que estar atento e talvez se desconfiar de uma situação, esse é o momento de pedir, por exemplo, uma auditoria concorrente, ou eu posso pedir mais informações para o médico que prescreveu o tratamento e efetuou a internação. Então, vamos voltar lá para o começo do fluxograma. Agora, se o paciente não está internado, eu tenho que checar se esse medicamento tem diretriz de utilização. Tem diretriz de utilização. Os critérios estão ali de acordo com a diretriz? Se sim, ele tem cobertura. Se não, não tem cobertura. E agora vamos voltar um pouquinho de novo. O paciente não está internado e o medicamento que ele está pedindo não tem uma diretriz de utilização. Então, de cara, eu já vejo que o medicamento não tem cobertura. E aqui vocês estão vendo as diretrizes de medicamentos que hoje existem. A gente sabe que hoje a lista é grande, nós já estamos com mais de 150 diretrizes e isso muda a toda hora, então a gente precisa estar sempre de olho nas novas incorporações, né? Mas aqui eu coloquei de um jeito resumido as principais diretrizes relacionadas a medicamentos. Então, hoje a gente já tem uma gama variada, desde toxina botulínica, os quimioterápicos orais, como eu já havia citado, doenças reumatológicas, doenças oftalmológicas, antifúngicos, enfim, é bom pelo menos passar o olho uma vez, né, nas diretrizes, e não esquecer sempre de checar se aquele medicamento
tem alguma diretriz específica para ele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha ajudado a clarear um pouco o pensamento sobre cobertura de medicamentos. Deixa o seu comentário, pode deixar dúvidas também e não se esquece de nos seguir nas redes sociais, no canal Eu Auditor Médico. Obrigada!